É isso que eu vou te revelar nesse vídeo. O segredo de como aliviar de maneira simples a dor do parto. Eu sou a Delma, esse é o programa Gestar, que é para ajudar você a experimentar, desfrutar de cada momento da sua gestação e, por que não, do parto, do pós-parto. Olha só. É um segredo muito simples, mas eu vou precisar que você entenda primeiro o que é dor, diferenciar dor de sofrimento, combinado? O que é a dor? Nada mais é do que quando existe uma lesão no nosso corpo, na nossa pele, a percepção sensorial daquela agressão, daquela lesão. Então, é algo físico, é a percepção sensorial. Isso é dor. Porém, quando nós damos a essa dor uma conotação, uma interpretação negativa, sabe o que acontece? Digamos, você está passando pela dor, mas você começa a interpretar de uma maneira negativa, com ansiedade, com medo, com, enfim, nervosismo, o que mais? Estressado, aquela percepção negativa gera sofrimento. Ou até mesmo o contrário. Uma situação qualquer, um momento que você esteja passando, nem houve propriamente uma dor, mas aquela situação ela teve uma conotação de frustração, de medo, de insegurança. O que acontece? Ela é interpretada como sofrimento. Então, quando você diferencia o que é dor e o que é sofrimento, você já andou meio caminho. Agora, fica aqui comigo. Pensa só comigo nessa diferenciação de dor e sofrimento. Trabalho de parto. Isso eu percebi vendo, ouvindo relatos. E não foi de uma, de duas, de três mulheres parturientes que eu acompanhei, dezenas, quiçá até centenas. Eu estive ali ouvindo os relatos que cada uma faz. E sabe o que eu percebi? Quando existe uma conotação negativa, essa conotação negativa da dor, daquilo que está se passando naquele momento, acaba levando também a uma experiência de dor ainda mais intensa. E eu vou te explicar de uma maneira bem simples. Pensa comigo. Quando uma pessoa está passando por aquela situação de estresse, de ansiedade, de medo, de insegurança, muitas delas também relatam, e aí eu não estou falando do contexto de parto, eu estou falando do contexto do dia a dia mesmo. O que é que ela relata? Ela relata, às vezes, fadiga, dores em diversas regiões do corpo, as mais variadas possíveis. Por quê? Porque o contexto de sofrimento para aquela situação está trazendo para ela dor física. Exatamente. Então, a gente pensa em termos de uma coisa levando outra a estar maior, a percepção ser maior. Quanto mais você pensa de maneira negativa na dor do parto, mais aquela experiência se torna mais dolorosa. Então, é isso que eu quero te contar. Olha só, a percepção de sofrimento durante o seu trabalho de parto torna você mais vulnerável à dor. Escreve isso aí. A percepção, a conotação de sofrimento durante o trabalho de parto deixa você mais vulnerável à dor. O parto é um evento natural. O que é o parto exatamente? É quando o produto da concepção, o bebê, ele é expelido pelo útero e nascimento. Então, o trabalho de parto é um processo para o qual o útero ele foi formado, constituído para que isso aconteça. Lá em torno das 37 semanas, quando o bebê já está maduro, o que acontece é que modificações fetais, modificações nos hormônios, modificações da placenta, tudo isso vai levar ao início das contrações.
você começa a ter contrações, que é o endurecimento da barriga. Essas contrações, inicialmente, elas podem não ser tão regulares, e nem tão frequentes, e esse início é chamado de fase latente, ou falso trabalho de parto. Enfim, são dores que podem começar e não aumentarem, ou começar e daqui a pouco não está apresentando mais essas contrações, mas enfim, quando se inicia o trabalho de parto verdadeiro, aí sim, as dores elas são cada vez mais intensas, cada vez mais frequentes, e as contrações elas são mais duradouras. O que isso quer dizer? Que aquele momento exato onde o médico vai dizer para você é o momento de internar, porque é trabalho de parto verdadeiro, estamos numa fase ativa, você vai estar ali com pelo menos 3 contrações em 10 minutos, uma dilatação de colo de útero, o colo começa a dilatar, demonstrando que é um trabalho de parto verdadeiro, e essa dilatação vai estar ali entre 3 e 5 centímetros. Então, é interessante você saber como isso acontece para que você não vá cedo demais para a maternidade. E eu quero te dizer que uma das coisas que é necessário a mulher estar atenta a o que é o trabalho de parto verdadeiro, o que é latência de trabalho de parto, aquele trabalho de parto que ainda não é a fase ativa, porque ela não vai se antecipar indo antes do momento para o hospital. E tem uma outra coisa. Essas contrações, essa sensação da barriga endurecendo, sem ser uma dor típica de contração, pode acontecer desde a 30ª semana. Exatamente. Então, pode acontecer, mas não existe frequência, não existe intensidade. Então, é uma coisa muito mais suave e que não altera ali a possibilidade da mulher continuar nas suas atividades normais. Então, no trabalho de parto verdadeiro, as dores elas só vão se intensificando e ficando cada vez mais frequentes e havendo ali a dilatação do colo do útero. Estou te dizendo isso que são as alterações físicas típicas do trabalho de parto. Mas onde é que as mulheres ali elas erram muito? Em pensar que apenas o preparo físico, essa percepção do início do trabalho de parto é necessário. Não, o trabalho de parto é um processo mental. Pode escrever isso. Trabalho de parto não é apenas uma modificação física para expelir o bebê. O trabalho de parto é um processo mental. E é aí onde as mulheres mais erram. Por quê? Elas se preocupam e tá tudo certo, é necessária essa preparação física, do passo a passo, mas também é necessário que aqui você esteja preparada para o que vai acontecer. Porque quando não existe um trabalho mental, quando não houve um preparo psicológico, emocional, você vai estar mais susceptível à dor. Você vai estar mais susceptível, mais vulnerável à dor. A mulher gestante que está ali no seu início de trabalho de parto, que ela não se preparou emocionalmente, ela vai estar mais vulnerável à dor. E então nós vamos te dizer como é que você vai se preparar para esse momento. Como é que você vai se preparar para o trabalho de parto do ponto de vista emocional? O controle do trabalho de parto precisa estar aqui, ó, nas suas mãos. Você precisa estar no controle, principalmente emocional, do seu trabalho de parto. Vamos ver como é que a gente vai conseguir isso para diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, diminuir a vulnerabilidade, diminuir as chances de você, de repente, se precipitar por conta da dor e dizer, não, agora eu quero um parto cirúrgico, eu quero uma cesárea, quando na verdade você teria toda a condição. É claro que existem exceções, existem complicações
que indicam o parto cesáreo, mas eu vou te contar, na maioria das vezes, a decisão pela cesárea vai pela vontade da mulher de, olha, eu quero parar a dor, ou eu não dou conta dessa pressão que eu estou sentindo agora. Então, muitas vezes, não só do que eu já observei, não só do que eu já ouvi de relatos, mas isso não uma vez, nem duas, nem três vezes, mas dezenas, quiçá centenas de vezes, as mulheres elas decidem pelo parto cirúrgico porque elas não tiveram ali um preparo emocional para ir até o fim e que fisicamente elas tinham toda a condição, mas não tinham emocionalmente. Então, nós vamos dar aqui, como eu disse, o segredo para que você, com pequenas coisas simples, você já se prepare antes para esse momento. Vou falar a primeira coisa. A primeira coisa, olha só, já decide agora quem é que vai estar com você naquele momento. Não pode ser uma pessoa que te deixa mais ansiosa, não pode ser uma pessoa que esteja insegura, não pode ser uma pessoa que tenha palavras negativas, enfim, precisa passar para você confiança. Então, desde já você já vai escolher. A primeira coisa é quem vai estar comigo. Essa pessoa ela vai te ajudar nas massagens, a levar os olhos para massagear ali da região lombar. Essa pessoa é a pessoa que vai estar confiando em você, confiando também naquela equipe que está dando suporte dentro da maternidade. É uma pessoa que te transfira exatamente essa sensação de que é possível sim, poxa, você dá conta. Então, essa é a primeira coisa e é importantíssima. Escolha muito bem a pessoa que vai te acompanhar. Vamos à segunda coisa tão simples, mas que faz uma baita diferença. Você mesma já começa a falar, gente. Falar tem muito poder, palavras têm poder, palavras constroem coisas, não é? Já está escrito na sabedoria bíblica milenar que a palavra ela tem poder de criar, ela tem poder de matar. Foi com ela que nosso Deus, nosso Criador, criou todas as coisas. Eu não sei exatamente em que você acredita e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas eu acredito que fomos criados, né, por Deus. Então, ele fez isso com a palavra. Então, a palavra ela constrói. E falando do ponto de vista científico, comprovadíssimo. Lá o escritor que escreveu O Segredo, O Poder da Atração, ele diz exatamente que quando a pessoa fala, ela atrai emoções, ela atrai energia, ela atrai aquilo que ela fala. Então, se você fala, meu corpo é capaz, eu posso ter sim meu parto normal, eu posso desfrutar desse momento, eu estou pronta para esse momento, meu filho vai nascer muito bem, meu trabalho de parto vai ser rápido, enfim, você já começa a criar aí as suas frases e você vai colocando-as. E eu posso te dizer uma maneira muito interessante, é você gravar num áudio, você grava essas palavras positivas e você ouve pela manhã, ouve à noite, isso vai te ajudar muito a construir pensamentos positivos que reforçam a sua confiança. Então, essa é a segunda. É super simples, mas faz uma diferença, uma baita diferença. E a terceira e última, o terceiro segredo, super simples, é visualização, imaginação. Começa a imaginar. Imagina como você gostaria que fosse o seu parto normal. Quantas horas você gostaria que demorasse, que fosse um parto rápido? Como você gostaria de estar se sentindo naquele momento? Você fechar os olhos
e você levar um tempo ali visualizando. Logo pela manhã, quando você acorda, você visualizar a sensação de alegria de ver o seu bebê nascendo de parto normal, você visualizar as pessoas que vão estar ali sorrindo com você visualizar os detalhes. Isso é comprovado cientificamente. O cérebro ele não distingue entre o que é real e o que é imaginário. Isso já são. E você visualizando, você já está fazendo conexões cerebrais que exatamente naquele momento, se você passar por dificuldades, o seu cérebro vai ajudar você a vivenciar a mesma experiência que você visualizou, porque aquilo vai ser um ambiente normal para ele. Ele vai querer repetir padrões. Então, se você estava visualizando antes, ele já entende aquilo como um padrão e ele vai tomar decisões, ele vai agir lá naquele momento de forma que você repita a experiência que já visualizou. Então é um reforço, é uma proteção, funciona como uma proteção emocional, o visualizar antes. Então eu te pergunto, quanto vale você vivenciar, experimentar e realizar o seu sonho de ter o seu parto normal? Quanto vale? É claro que você vai precisar investir paciência, tempo, determinação para preparo. Isso tudo faz parte de quem quer vivenciar esse momento. E eu posso te contar, quando você estiver determinada a isso, naturalmente, seu corpo, sua mente, eles vão funcionar de maneira a te ajudar. Há uns 2 anos atrás, eu vi isso acontecer de uma maneira tão clara. Na mesma noite, eu recebi 2 parturientes, todas 2 primigestas, e a gente vê a diferença quando a mulher está determinada a viver aquilo de uma maneira completa. E aquela gestante que estava focada em finalizar aquele momento para acabar com a dor, acabar com a dificuldade do momento, quando ela chegou nas fases mais próximas ali de ter o seu bebê, onde a dor está mais intensa, ela tinha condições físicas, mas aí ela pediu o parto cesáreo. Por quê? Porque para ela o cansaço emocional, ela não conseguiu vencer, ter energia suficiente para aquilo. Mas a minha outra gestante, apesar do bebê estar ali até próximo dos 5 quilos, nós nem sabíamos, porque ela tinha feito o exame há alguns dias, o bebê não estava tão pesado, mas depois, nas semanas seguintes, o bebê realmente ganhou peso. Mas ela estava tão determinada com aquilo que ela queria que ela conseguiu. Mesmo o bebê estando ali próximo dos 5 quilos, ela conseguiu ter o parto normal. Então, vai depender muito do seu preparo emocional. Vai fazer toda a diferença. E eu posso te dizer quanto vale a realização do seu sonho. O quanto você, de fato, está determinada a passar pelo processo, a vivenciar o processo. Quando eu me preparei para a Jungle Marathon, que foi uma corrida que eu fiz na selva de 130 quilômetros, eu posso te dizer que uma coisa meu treinador sempre me dizia sobre o trabalho mental. Olha, Delma, o que você esteja passando, sempre lembre de estar sorrindo, que você está dando informação ao seu cérebro que está tudo bem. E eu lembro muito desses momentos, quando eu estava dando assistência a essas 2 gestantes, aquela que de fato conseguiu ter o seu bebê de parto normal, as suas expressões faciais demonstravam calma, tranquilidade, confiança. Será que ela estava sentindo menos dor que a outra? Não, ela sentia a mesma dor, mas ela estava determinada a se manter no controle do seu parto. Não jogar a toalha
sem que houvesse uma complicação maior, ou pelo fato da dor. Não estou aqui julgando a outra que realmente não conseguiu, ela pediu o parto cesáreo, de forma alguma, mas dizendo para você que é possível viver o seu sonho se você estiver preparada emocionalmente. Então eu finalizo perguntando para você o quanto você está determinada a isso e o quanto você está comprometida a se preparar, não apenas física, mas sobretudo emocionalmente. O trabalho de parto é um processo mental também. E é isso, minhas queridas. Essas coisas são bem simples e são bem possíveis de serem feitas. Basta apenas você determiná-las, não é? Eu vou fazer e vou plantar antes de viver o momento. Antes de chegar lá, eu já vou estar preparada para aquilo que eu quero viver. Então é isso, aproveite, se te trouxe algum benefício, se você gostou, curte aqui, compartilha e nos segue nesse canal. Nossa intenção é exatamente ajudar você a experimentar a sua gestação mês a mês, momento a momento, porque isso é possível. Grande abraço!